Bom dia, meninos. Eu vou fazer agora alguns vídeos, tá? Resolvendo os exercícios da semana anterior, tá? Porque tem aqueles alunos que não entenderam muito bem, não tem dúvida, tá? Ou que não resolveram o exercício. Então, eu vou fazer esses vídeos agora, resolução de exercício, que vai ser sempre do exercício que eu passei na semana anterior, tá? Então, vamos começar aí. A primeira questão. O primeiro diz assim, ó. Observe os pontos M, N, P, Q e R no plano cartesiano a seguir. Aí o plano cartesiano é esse aqui, tá? Observa nesse plano cartesiano, aí pergunta: assina a opção que apresenta o ponto cuja abscissa é 5 e a ordenada é 3. A abscissa 5 e a ordenada 3. Gente, lembra que a abscissa do ponto, né, é o valor de x, né, o valor que fica no eixo x, 5. E 3 no eixo y, que é a ordenada. Se eu observar aqui direitinho, nesse plano cartesiano aí na questão, o ponto R é que tem a abscissa valendo 5 e a ordenada valendo 3. O ponto Q tem a abscissa valendo 3 e a ordenada valendo 5. O ponto P tem a abscissa valendo 5 e a ordenada menos 3. O ponto M é 3 e menos 5. E o ponto N é menos 5 e 3. Então, o ponto R é o ponto que tem a abscissa valendo 5, tá? E a ordenada valendo 3. Então, tá aqui. A resposta é a letra é o ponto R, onde a alternativa com a resposta correta é a letra E, tá? Então, primeira questão, resposta é a letra E, certo? Segundo diz o seguinte: observe o triângulo MNP, tá? Observe o triângulo MNP no plano cartesiano a seguir. Então, o plano cartesiano é esse aqui, certo? Aí pede o seguinte: assine a alternativa que apresenta as coordenadas dos vértices neste triângulo. Então, quer saber, nesse triângulo aí, o ponto MNP, quais são as coordenadas desse ponto, certo? Então vamos analisar aí. Começar pelo ponto M, porque nas alternativas está começando pelo ponto M. Olha que o ponto M, ele está localizado aqui, né? Bem aqui, no segundo quadrante. Olha que a abscissa do ponto vale menos 6. Se eu pegar aqui no eixo X, a abscissa vale menos 6, tá? E a ordenada do ponto vale 3. Ou significa o quê? Que o ponto M tem a coordenada menos 6 e 3. Menos 6 e 3. Se eu olhar nas alternativas, eu só fico entre a letra B, né, que é menos 6 e 3, e a letra D, que é menos 6 e 3. O resto eu já posso desconsiderar, certo? Então pode ser a letra B ou a letra D. Aí o próximo agora, eu vou analisar o ponto N, N de navio, que é esse ponto aqui, certo? Se eu observar esse ponto N aqui, olha que as coordenadas desse ponto N vai ser 5 no eixo X, né? 5 aqui. E 0 no eixo Y. Por que eu vou dizer que é 0 no eixo Y? Porque observa que o ponto está sobre o eixo X. Se está sobre o eixo X, significa que a ordenada é 0. Então, a coordenada do ponto N vai ser 5 e 0. 5 e 0. Observa que na letra B, o ponto N dá 5 e 0. Já na letra D está 0 e 5. Ou seja, já desconsidera a letra D, né? A resposta vai ser a letra B. Eu não preciso nem analisar o ponto P, tá? Eu já sei que a resposta é a letra B. Mas vamos analisar aí bem rapidinho. O ponto P de pato tá aqui. Olha que a abscissa vale menos 4 e a ordenada vale menos 4 também. Então o ponto é menos 4, menos 4. Olha que todas as alternativas têm menos 4, tá? Mas a gente já sabe que a resposta é a letra B. Pronto, então essa segunda questão, a resposta é a letra B. Certo? Vamos para a terceira. Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: determine a distância entre os pontos dados, tá? Então vamos lá, ponto A. Eita, ponto A não, letra A. Quer saber a distância do ponto A até o ponto B? Olha que o ponto A tem as coordenadas menos 2 e menos 1.
E o ponto B tem as coordenadas menos 3 e 4, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na folha porque fica melhor para mim. Então tá lá, o ponto A tem a coordenada menos 2 e menos 1. E o ponto B tem a coordenada menos 3 e 4. Então quer saber a distância do ponto A até o ponto B. Observando aí, certo? Lembre que para mim calcular a distância entre dois pontos, gente, que aí eu posso representar dessa forma, né? A distância do ponto A até o ponto B. Lembre que é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Lembra que a formulazinha é essa daqui, ó. Então eu só preciso determinar qual é a distância utilizando essa fórmula. Então só substituir as coordenadas vai ficar o seguinte, ó. Distância do ponto A até o ponto B vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de... Aí vamos lá, pegar x2 menos x1, tá? Se eu considerar que esse ponto A é o primeiro ponto e esse ponto B é o segundo ponto, então aqui é o x1 e aqui é o x2, né? x1 e x2. Aqui vai ser y1, aqui vai ser y2. Vou até colocar aqui em cima para ficar melhor de identificar. Aqui é y1, x1, y1 e aqui vai ser x2, y2. Então vamos lá, substituindo. Vai ficar x2 que é menos 3, então menos 3 menos x1 que é x1. Observe que x1 é menos 2, tá? Então fica menos 2. Isso aqui é elevado ao quadrado. Olha que esse menos aqui é da fórmula e esse menos aqui é do valor do 2, tá? É 2 negativo. Então fica mais y2 menos y1. Olha aqui, y2 é 4, né? Tá aqui. E o y1 é menos 1, então fica menos 1. Isso é elevado ao quadrado. Pronto, então jogando na fórmula vai ficar essa continha aqui. Calculando aqui rapidinho, eu vou ter raiz quadrada de... Vai ficar menos 3. Aqui eu vou ter que fazer jogo de sinal, né? Negativo e negativo fica positivo, então fica menos 3 mais 2. Isso é elevado ao quadrado. Mais... Aqui também eu vou fazer jogo de sinal. Negativo e negativo fica positivo, então eu vou ficar com 4 mais 1 ao quadrado. Resolvendo aí eu vou ter... Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então fica menos 1 ao quadrado. Mais... Aqui se eu calcular 4 mais 1 dá 5. Então fica 5 elevado ao quadrado. E para finalizar aqui eu vou ter que... Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Mais 5 ao quadrado dá 25. Né? 5 ao quadrado. Então eu vou ficar com raiz quadrada de 1 mais 25. Que na real é 26, né? Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser raiz quadrada de 26. Então, tá aqui a resposta da letra A. Certo? Lembre que raiz 26 não tem raiz exata, tá? Então, não preciso tirar. Outra coisa, 26 não tem como simplificar, que eu poderia simplificar, mas aqui nesse caso não tem como, tá? Então, não preciso resolver nada, deixa do jeito que tá. Então, isso aqui é a resposta, certo? Então, lembre que é só utilizar essa formulazinha aqui. Tá, gente? A letra B e a letra C resolve da mesma forma, certo? Olha só, eu vou resolver aqui rapidinho e diga a resposta a vocês. Tá, gente, eu dei uma pausa aqui só para resolver rapidinho, tá? Então, olha só, na letra B, a distância do ponto C até o ponto D vai dar 7, certo? Se vocês calcularem aí a letra B do terceiro, vai dar 7 a distância entre os pontos, tá? E na letra C, se eu calcular a distância do ponto E até o ponto F, eu vou ter como resposta 4, certo? Então calcula dessa mesma forma, na letra B e na letra C, que vai achar a resposta. Letra B dá 7 e a letra C dá 4, certo? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim: determina as coordenadas do ponto médio do segmento cujas extremidades são os pontos da questão anterior, né? Ou seja, que aqui determine as coordenadas do ponto médio. Então, observa que o primeiro coordenado do ponto médio vai ser entre os pontos A e B, né? Qual é a coordenada do ponto médio que está entre A e B, certo? Então, vou colocar aqui novamente. O ponto A tem as coordenadas menos 2 e menos 1. E o ponto B tem as coordenadas menos 3 e 4, certo? Então, o que é que determina as coordenadas do ponto médio? Gente, lembra que para me determinar a coordenada de ponto médio, eu só preciso fazer isso aqui, né? x1 mais x2, dividir para 2. E y1 mais y2 dividir para 2. Essa é a formulazinha para me determinar as coordenadas do ponto médio, tá? Então, se eu calcular aqui rapidinho, vai ficar o seguinte.
Ponto médio vai ser... Quem é x1? x1 eu posso dizer que é o menos 2, né? Então vai ficar menos 2 mais... Quem é x2? Observe que x2 é menos 3, então fica mais menos 3, tá? Isso dividido para 2. E para me determinar o y, né? A ordenada do ponto vai ser o quê? y1, que é menos 1, mais y2, que é 4. Isso sobre 2. Logo eu vou ter que o ponto médio vai ser, calculando aqui rapidinho, positivo e negativo dá negativo, né, gente? Positivo e negativo dá negativo, então vai ficar com menos 2 menos 3 sobre 2. E menos 1 mais 4 dá 3, então fica 3 sobre 2. Certo? Se eu calcular isso aqui rapidão, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então eu vou botar aqui do lado. Ponto M, né? Ponto médio vai ser menos 5 sobre 2 e 3 sobre 2. Tá aqui a resposta, tá? Isso aqui é a resposta do ponto médio. Então, o ponto médio que está entre o ponto A e o ponto B vai ter as coordenadas menos 5 meios e 3 meios. Tá aqui. Para quem escreveu a divisão, tá o resultado, número decimal, menos 5 dividido para 2, que dá menos 2,5. E 3 dividido para 2 dá 1,5. Não tem problema não, tá? Mas aqui eu estou escrevendo como fração mesmo. Então, aqui é a resposta. Certo? A letra B e a letra C se resolve da mesma forma, né? Lembrem, se eu quero determinar as coordenadas do ponto médio, na letra B eu vou achar a resposta menos 1 e 17 meios, 17 sobre 2. E na letra C, menos 1 e 3. Então tá aí a resposta da quarta questão, certo? Respondo da mesma forma. Estou respondendo só uma de cada para não demorar muito, tá? Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte. Deixa eu focar aqui. Se o ponto 2, 3 é ponto médio do segmento AB, onde as coordenadas do ponto A é N5 e do ponto B é 4M, quanto vale M mais N? Certo? Essa é a quinta questão. Eu vou escrever aqui na folha. Vamos lá. Olha que eu tenho ali que o ponto médio, ou seja, já está dando o ponto médio na questão, tá? É 2, 3. Vai lendo aí, tá? Em algum canto aí, copia e vai lendo aí, acompanhando a leitura, tá? Tá dizendo que 2, 3 é o ponto médio, tá? Então, vou botar aqui M de ponto médio é 2, 3. Ele é ponto médio do segmento AB. Então, nesse segmento AB, na distância do ponto A até o ponto B, o ponto médio vai ser esse ponto aqui, certo? E tá dizendo, gente, que o ponto A tem a coordenada N e 5 e o ponto B tem a coordenada 4 e M, certo? Aí na questão quer saber quanto vale N mais M. Quanto é que vale isso, certo? É o que pede na questão. Então vamos lá, gente. Se a gente sabe que isso aqui é ponto médio, tá? Desse segmento AB, onde o ponto A tem a coordenada isso e o ponto B tem a coordenada isso. Imagine que se eu fosse calcular a coordenada do ponto médio, eu não teria que usar essa formulazinha aqui, ó. x1 mais x2 dividido para 2 e y1 mais y2 dividido para 2, não é isso? Eu teria que utilizar essa formulazinha, certo? Se eu substituir as coordenadas dos pontos que eu tenho, eu vou ficar com o seguinte, ó. Quem é x1? x1 é a abscissa do primeiro ponto, né? Eu vou dizer que o primeiro ponto é o ponto A e o segundo ponto é o ponto B. Então aqui o x1 vai ser N e o x2 vai ser 4. Então vai ficar M, vai ser N mais 4, né? Que é o x1 mais x2, tá? Dividido para 2. E y1 mais y2 vai ser 5 mais M, dividido para 2. Porque aqui é o y1 e aqui é o y2, certo? Então vai ficar com essa expressão. E nessa expressão, observe o seguinte. N mais 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2. Por que eu posso dizer que é a mesma coisa que 2, gente? Porque se isso aqui é o ponto médio tem coordenada 2, 3... E isso aqui é ponto médio, é o mesmo ponto médio, tá? E tá dizendo que a abscissa do ponto médio é N mais 4 sobre 2. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 2. Ou seja, eu posso dizer que N mais 4 dividido para 2 vai dar como resposta 2. Tem que dar 2, porque aqui é a abscissa do ponto médio. Com isso aqui, eu vou achar o valor de N, né? N de navio. Olha só, posso fazer uma regrinha de 3 simples aqui. N mais 4 vezes 1, que aqui embaixo é 1, tá? Lembra que eu vou fazer a regra de 3 aqui? Então fica N mais 4 igual a 2 vezes 2, 4.
Esse 4 passa para lá, troca no sinal, então vai ficar com n é igual a 4 menos 4. Logo, n é igual a 0. Olha só, o valor de n é 0, tá? Já achei o valor de n. Eu vou achar agora o valor de m de macaco, que é só pegar 5 mais m sobre 2 e dizer que é a mesma coisa que 3, tá? Porque aqui é a ordenada do ponto médio, né? E a ordenada do ponto médio vale 3. Então, posso dizer que 5 mais m sobre 2 é a mesma coisa que 3. Certo? Aí, fazendo a regrinha de 3 simples aqui de novo, eu vou ficar com 5 mais m vezes 1 dá 5 mais m, igual a 2 vezes 3, 6. Passa esse 5 para lá, troca no sinal, vou ter que m é igual a 6 menos 5, logo m é igual a 1. Tá aqui a resposta, certo? Ou seja, o valor de m é 1 e o valor de n é 0. Então, eu posso dizer que n mais m vai ser quanto? Vai ser 0 mais 1. E 0 mais 1 dá 1, né? Ou seja, a resposta é 1. Então, nessa quinta questão, a resposta é 1. Certo? É isso. Então, tá aí a resposta da quinta questão. Beleza?